Boa noite, São Paulo, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Começando mais um programa Resenha da Cidade. A gente atrasa, mas não sai do ar. A gente está aqui, a gente teve alguns problemas técnicos para começar. Como sempre, né? A gente tem um podcast do Livro de Cupé toda terça-feira, que tem sempre muitos problemas técnicos por conta da área de cobertura da internet. Toda vez que a gente fala da causa do indigenismo, a gente tem o mesmo problema. O programa do Olívio vem sendo bem prejudicado por conta da falta de integração de internet nos lugares mais distantes do Brasil e, em geral, muitas das pessoas aí de origem indígena moram nesses locais. Mas hoje a gente tem um programa muito especial, é um grande orgulho para mim. A gente vai conversar com uma candidata à presidência da República, na chapa com a Vera Lúcia. A Raquel está fazendo a chapa como vice-presidenta. É muito legal a gente trazer a opinião dela aqui. É um momento marcante na história deste país, que é marcado pela injustiça social, ter uma indígena candidata a presidente da República. Primeiro, antes de chamar a Raquel para fazer esse bate-papo, se apresentar aqui para a gente, eu vou conversar com o meu parceiro, o meu amigo Tadeu Dias Paz. Tadeu, seja bem-vindo aqui à Resenha da Cidade. Opa, oi Sidney, meu irmão, boa noite Brasil, boa noite a todos os internautas aí no nosso programa, a Resenha da Cidade, mais uma vez aqui na Rádio Podcast. Venham conosco, todo mundo, para esse debate super importante, esse ano de eleições, de decisões também muito importantes, e essa temática que sempre é cara a nós brasileiros, a gente discutir aí sobre nossos povos originários, sobre as políticas que a gente tem que garantir para poder fazer não só a reparação histórica, mas estar sempre atento àquilo que está acontecendo para poder garantir novos rumos. Bem-vinda à nossa debatedora de hoje, a nossa entrevistada de hoje, a Raquel. Vai ser um prazer fazer esse debate hoje aqui. Boa noite a todos. É isso aí, Tadeu. Então, a gente já está começando um pouquinho atrasado, então, para a gente aproveitar o máximo possível dessa resenha, vamos trazer logo aqui a Raquel Tremembé, candidata a vice-presidente do Brasil. Raquel, é um prazer estar com você aqui. Seja muito bem-vinda. Olá, boa noite a todos e a todas. Eu que agradeço aqui por ter recebido esse convite, estar nesse espaço, né, que é um espaço que a gente precisa ocupar, né? Todos os espaços, eu costumo dizer isso. E, para quem não me conhece, me chamo Raquel Tremembé, eu sou indígena do povo Tremembé, do Maranhão. A minha aldeia fica localizada em São José de Ribamar, né? A aldeia Engenho, São José de Ribamar. Nós passamos por um processo, em precisamente 12 anos, quase uma dezena de reintegrações de posse, mas nós continuamos lá no nosso território, né, firmes e fortes. E assim como o nosso povo tem esse histórico, né, de violência, está estendido aos demais povos indígenas de todo o Brasil, né. Também sou pedagoga, atuo em algumas organizações indígenas e não indígenas, e estou aí fazendo parte dessa chapa, juntamente com a companheira Vera Lúcia, do PSTU, que está aí, que é uma mulher negra, uma mulher socióloga, que está aí, e estamos nessa luta, né, nessa jornada aí, em prol de tantos e tantos direitos que são negados todos os dias. É isso aí, Raquel. Para mim é um grande orgulho contar com você aqui, saber desse momento histórico. E aqui a nossa resenha ela é mais um bate-papo do que uma entrevista. Então, eu vou passar logo de cara aqui para o meu amigo Tadeu, para Tadeu começar essa nossa resenha aqui. Vamos lá. Então, a primeira coisa, Raquel, que a gente gostaria que você contasse um pouco da sua trajetória, né? Como é que, além dessa questão da luta do povo e dos povos indígenas, mas a Raquel, qual é a trajetória da Raquel, como é que a Raquel chegou, como é que foi trilhar o caminho para chegar agora, estar compondo uma chapa que vai disputar as eleições desse ano aí para que o povo possa escolher quem será o novo presidente, a nova presidenta do nosso país. Então, conte-nos um pouquinho, quem é Raquel Tremembé? Bom, como eu já citei anteriormente, eu sou pedagoga, já venho há algum tempo na militância, e sempre atuando não somente com povos indígenas, mas com as comunidades tradicionais, as camponesas,
né, e demais segmentos que estão aí nesse processo, né, de grande vulnerabilidade, né, e infelizmente com esse atual governo e até os gestores passados, vem aí sofrendo a cada dia com essa invisibilidade que mata e desmata todos os dias. Então, eu costumo dizer também que é um sangue que já está impregnado nas minhas veias, porque eu presenciei os meus ancestrais passarem por toda essa situação, né? Então, é tarefa minha dar continuidade a essa luta e levar essa luta aos demais, aos meus filhos, aos meus netos, enfim, a todas as pessoas que lutam e acreditam no mundo melhor, né? Mais igualitário, lutando pela defesa, lutando em defesa dos direitos humanos, da dignidade do povo. Muito bem. Ô, Raquel, me conta uma coisa. Vocês vão disputar o comando do Estado brasileiro, certo? Vocês acreditam na estrutura do Estado? Vocês acreditam no funcionamento do Estado? E quais são as propostas basilares aí, fundamentais, que vocês acham que o Estado brasileiro teria que estar incorporando para poder garantir a pauta de reivindicações dos nossos povos indígenas hoje no cenário atual? É justamente por estarmos, vamos dizer, assim, desesperançados, né? Vamos usar esse termo, e infelizmente presenciar a cada momento, né? Tantos ataques, tantos retrocessos que a gente recebeu já há algum tempo está dando força, está dando cada vez mais visibilidade, né? Através dos nossos meios de comunicação, através dos próprios comunicadores indígenas, né, as plataformas, para que propaguem essas lutas, né? Então, a gente atua bastante nessa questão da formação, não somente, como eu citei anteriormente, do segmento indígena, mas esse segmento mais vulnerável. Então, a ideia é a gente unificar essas forças, essas lutas, né, para que a gente se torne cada vez mais forte. E a proposta do Polo Socialista e Revolucionário é justamente essa: demarcar as terras indígenas, uma das propostas, né, demarcar as terras indígenas, a titulação dos territórios quilombolas, reforma agrária, dentre outras propostas, e estatizar as 100 maiores empresas do agronegócio com os povos e os trabalhadores do meio ambiente, que é uma das principais tarefas, né, que temos na frente. Muito bem. Sidney, você deu uma cortada aqui, né? O microfone da Raquel tá falhando um pouquinho, né? Aquilo que a gente já falou, as dificuldades da internet. A gente está vendo algumas imagens lá das aldeias do Maranhão. Mas, Raquel, a gente não quer te cortar, não. É que o microfone deu uma falhadinha. Eu não sei, acho que você deu mute no seu microfone. Se você quiser voltar, tentar falar, pode voltar. Desculpa, problemas técnicos aí. Essa conexão São Paulo-Maranhão não está fácil, mas a gente vai conseguir te dar a voz. Como você já citou anteriormente, desde o começo, né? Nós temos essa questão grande problema com a comunicação, porque logo aqui, não somente no Maranhão, mas especificamente aqui no Maranhão, tem locais que não tem nem energia elétrica, né? Imagina só um acesso bom à internet. Mas, assim, hoje também nós tivemos um problema com a chuva, e aqui choveu, a conexão atrapalha um pouco. Mas eu estava falando justamente disso, dessa unificação das lutas, né, desses esteios de luta entre os povos indígenas, as comunidades tradicionais, os camponeses, esses segmentos mais invisibilizados com os trabalhadores do campo e da cidade, né, com o intuito isso é uma das propostas, né, demarcar as terras indígenas, titular os territórios quilombolas, né, a reforma agrária, e estatizar as 100 maiores empresas do agronegócio para que, em conjunto, com os povos do campo da cidade, promover, preservar a preservação do meio ambiente, que também é um dos fatores principais, né, que a gente já vê aí de violações que acontecem todos os dias, e deixar bem claro que essa preservação não é somente para esses segmentos já citados, essa preservação é pela vida, né,
e pela preservação de todo mundo, de toda a humanidade. A sociedade em geral também. Caiu. Então, aqui realmente essa é uma pauta, está voltando. A gente vai ficar essa é uma pauta fundamental mesmo, garantir o direito de fala e o direito de poder estar tendo um espaço garantido é fundamental. O Estado brasileiro tem que assistir. Esse é um problema que nós aqui do Resenha sempre estamos falando. As pessoas que defendem o Estado mínimo, o processo de privatização, esquecem, né, do quanto que essas áreas mais remotas e mais periféricas dos grandes centros, remotas dos territórios do Brasil, são desassistidas do mínimo de infraestrutura. A Raquel, nossa entrevistada, estava falando agora que no Maranhão existe um problema, inclusive, da energia elétrica, e aí o problema da conexão à internet é muito mais grave. O nosso amigo Sidney aqui tem o programa na rádio, nossa Rádio Resenha aqui, tem o programa toda terça-feira, né, com o Olívio, que é uma liderança indígena, que faz esse trabalho de debater as sessões e os assuntos pertinentes à comunidade indígena e a pauta que eles trazem, e uma das grandes dificuldades é conseguir manter a conexão, é manter esse espaço. Então, é importante aqui a gente deixa o nosso repúdio e a nossa denúncia de que o Estado brasileiro precisa urgentemente garantir infraestrutura nessas áreas para garantir que todos tenhamos, né, o direito à comunicação. Isso também é um paralelo que a gente faz aí com o problema que a pandemia mostrou, né, que as periferias, aí, como a própria Raquel vinha falando no começo da entrevista, independente da questão dos povos indígenas, mas de todos os povos, né, a unidade da pobreza brasileira se dá pela escassez e pela dificuldade e pela exclusão, né? Então, a exclusão de vários alunos no processo educacional, no processo virtual, foi gritante. Por isso, o Estado brasileiro precisa ter como ordem de prioridade garantir que todo mundo, em qualquer pedaço desse território brasileiro, tenha acesso a uma internet de qualidade, né? Olá, Raquel. Olá. Estamos aqui registrando essa dificuldade constante. A gente aqui, para nós, não é novidade, né? Mas fazendo a denúncia de que uma das coisas importantes que precisa ser pautada nessas eleições é que o Estado brasileiro tem que garantir uma comunicação eficaz a todos e todas, em todo e qualquer pedaço de território desse país, né? Não é justo, né? Não é humano garantir manter essa exclusão. O Estado precisa intervir e não promover essa exclusão, né? É mais uma forma de silenciar, né, e dar continuidade a esse apagamento histórico. É isso aí. Temos que denunciar e temos que, né, todos aqueles que são progressistas, todos aqueles que querem defender uma pauta de direitos humanos, tem que garantir que o direito à fala, o direito à comunicação é fundamental numa sociedade democrática. A gente espera aí que o novo governo, né, traga esse tipo de comunicação, porque a gente teve essa novidade das rádios webs depois da pandemia, esse boom, né? Tem podcast para todo lado agora, para todo mundo está fazendo algum, a gente também está por aqui. A gente é um canal novo, a gente estava na Rádio Resistência, a gente decidiu sair aí, eu e o Olívio, o Tadeu aqui com a gente na resenha, o Olívio com o programa dele na terça, mas a gente espera que o próximo governo possa trazer essa possibilidade de democratização dentro da televisão, né? Porque quem permite essa comunicação para a gente é o YouTube, é o Facebook, são empresas dos Estados Unidos, Então, a gente fica na mão, novamente, de democratização vinda dos Estados Unidos. Puxa vida, junto com essa democratização, a gente está sendo marcado, norteado, fotografado, filmado, porque a gente sabe como que essas coisas que vêm dos Estados Unidos não vêm de graça, mesmo as coisas gratuitas. Então, a gente espera, sim, que o próximo governo possa permitir a democratização na própria televisão, porque a televisão digital poderia já ser esse local de ter canais comunitários para que a gente pudesse fazer essa discussão lá dentro, né, Raquel? Que a gente pudesse ter essas discussões sobre indigenismos que a gente tem na internet, que a gente tivesse canais de TV para discutir isso. Você aí com o povo Tremembé e a gente aqui com as coisas de São Paulo e as coisas que se juntam ou não. Mas antes da gente entrar nessas coisas, eu acho que mais específicas,
eu acho que a nossa pauta é muito grande, eu queria que você apresentasse para a gente um pouquinho da história do povo Tremembé, que muita gente não conhece, né? Aqui mesmo na região sudeste, Tremembé é o nome de uma cidade onde tem um presídio, o famoso presídio dos famosos. Então, por conta de ter em São Paulo uma cidade, porque os tupis aqui, o povo de origem tupi aqui de São Paulo foi extinto, então eu acredito que seja tupi, mas eu não tenho certeza. Conta para mim, Raquel. Tem que falar também que aqui Tremembé é um distrito da cidade de São Paulo, né? Temos 96 distritos, 96 distritos, e um deles na Zona Norte chama-se Tremembé. Não, você está muda. Você está muda. Aí. Estamos clicando 2 vezes. Desculpa. Bom, o povo Tremembé, ele é originário, né, do Ceará, né? Mas devido a todo esse processo de silenciamento, de apagamento, e até pela questão da sobrevivência, né, pela preservação da própria vida, sofreu esse processo de migração para outros estados, né? E, consequentemente, foram para os estados mais próximos. Por exemplo, a minha família é originária do Piauí, e já veio nesse longo processo, né, fazer todo esse percurso a pé, ou ao longo do cavalo, enfim, do animal, e foram para o Piauí. Aí, como é tudo próximo, eu já nasci no Maranhão, numa cidade chamada Vargem Grande, aqui no Maranhão. E aí chegamos a São José de Ribamar, onde encontramos com outros parentes. E daí, só que assim, era o nosso local, um local que aparentemente não tinha questão de grilagem de terra, né, que é esse local que vocês estão aí no vídeo, que é o nosso território, a nossa aldeia. E em 2008, nós começamos a sofrer seríssimos ataques. O nosso ataque maior é com a questão da... nossa luta maior é com a questão da grilagem de terra e a especulação imobiliária, onde um ex-deputado estadual, né, daqui do Maranhão, chegou lá no território em 2018 e falou que, aqui vocês vão ter que sair porque isso aqui é meu, né? E de lá para cá, aí começou diversos tipos de violências, ataques, assim, onde, felizmente, não tiveram vidas perdidas, mas nós sofremos muito com a questão de muitos outros parentes saírem do território por conta do medo, né, do receio de sofrerem com o mesmo processo que outros anteriormente já tinham sofrido, porque antes não se chamava o município não se chamava São José de Ribamar, se chamava São José dos Índios, né? Então sofreu todo esse processo de renomeação histórica. São José dos Índios é terra de Tremembé e do povo de Tupinambá. Então, assim, sofreu todo esse processo de violência histórica, né? Eu puxo muito essa questão da história, as pessoas entenderem, porque a princípio diziam assim, o povo ressurgiu. Não, nós não ressurgimos, ou então nós não aparecemos do nada, né? Surgimos do nada. Nada mesmo. Sofreu todo aquele processo de apagamento. Sentimos essa necessidade extrema de estar fazendo esse levante por conta da especulação, por conta da invasão, porque o território, quem conhece, ele está espremido no meio de 2 grandes regiões metropolitanas. 2 não, 3, perdão. São Luís, São José de Ribamar, Raposa, né, 3 municípios. Então, nós estamos nós sofremos e esse sofrimento nunca acabou, porque parece assim que o grau de violência foi tanto, né, e não basta, né? A cada momento estão querendo tirar mais do que é nosso. E, atualmente, a nossa reivindicação é 74 mil hectares, que é muito pouco se comparado ao território, mas pelo menos como forma de barrar, né, mais violências e também retirar, preservar a única área, que é essa que vocês estão vendo, né, um pouco mais para trás, que é a área de preservação, né, a área que ainda ficou preservada. Então, tem todo esse processo de migração, né, por conta dessas violências históricas, né. O povo Tremembé é um povo do mar, a língua materna é a Poromonguetá, tá bom? É a Poromonguetá, e
nós estamos nesse processo, assim como outros povos também, para não sofrer mais, para não sermos mais silenciados, né? E a partir desse levante, né, do nosso povo, nós começamos uma espécie de, servimos como uma espécie de esteio, né, de suporte, para que outros povos também começassem a se levantar, porque a princípio, como eu citei anteriormente, era preciso silenciar para poder preservar a sua vida, né? Porque muitas pessoas tinham vergonha de se autodeclarar e dizer eu sou indígena, né? Por diversos tipos de situações, de preconceito, de racismo. Então, é uma coisa muito absurda que, infelizmente, em pleno século XXI, é reproduzida a cada momento. Então, essa é um pouquinho da nossa história. Um pouquinho da nossa história, que mais à frente depois deve ter um pouco mais. Qual é a população hoje de vocês aí, do povo Tremembé? Tremembé de São José de Ribamar, da aldeia Engenho, que é a nossa, são 47, estamos em 47 famílias, né, atualmente, mas por conta de todo esse grau de violência passado, que eu já citei, outras famílias acabaram saindo do território, né, Sim. E por conta que nunca parou, essas violências e violações nunca pararam, mas assim, a gente já está começando, a gente continua, né, no processo de retomada, né, de outros espaços, de mais espaços, né, que é nosso, que ninguém, a gente não está, quando se fala em retomada, existem a falsa ideia que a gente está pegando algo que é alheio, não é, a gente está reivindicando algo que é nosso, né, tem muito essa confusão em relação a isso, mas serve de incentivo para que muitos que já saíram do território que já estão regressando, né? Estão voltando novamente, e isso é muito importante e muito fortalecedor para a nossa luta. Mas, atualmente, estamos em 47 famílias. Tá certo. E o processo de demarcação dessa área, como é que está? O processo de demarcação, ele está um pouco atrasado por conta de inúmeras situações, principalmente na questão do governo, né, do atual governo. Mas, assim, nós estamos, pelo grau, né, de dificuldade, né, de retrocesso que a gente vem vivenciando aí desde esse governo, né, e de governos passados, nós podemos nos considerar vitoriosos por estarmos no nosso território, mas vitória nossa, né, ressalto bem que a vitória é nossa, a resistência é nossa, por conta da nossa luta, né, que é uma luta com os nossos corpos, uma luta direta, um enfrentamento direto, a questão da auto-organização, isso é muito importante, a gente fortalece muito a nossa organização política e social, né, do nosso povo, e acredito que seja por conta dessa organização, por conta dos esteios de luta que nós temos, né, que são as organizações que estão junto com a gente, e a gente está conseguindo aí num processo bastante avançado, e agora a gente só está esperando uma determinação, né, já saiu, inclusive, já saiu até a portaria na FUNAI, e a gente só está esperando essa portaria para dar continuidade ao processo de homologação, que é o GT. Muito bem. Pois é, essa temática, como é que ela se cruza, como é que você, né, na condição de compor a chapa aí, presidencial, e você falou no início da sua apresentação aqui que não é só uma causa indígena, mas são outros povos também, os quilombolas, os povos periféricos. Como é que essa pauta se cruza? Como é que está sendo essa luta? Porque sempre os movimentos se organizam a partir de demandas, existem muitas vezes até certas disputas, né, em relação às pautas. Como é que vocês estão trabalhando a questão da unificação das lutas, das pautas e a construção das prioridades para colocar no debate presidencial? Essa palavrinha mágica que a gente sempre usa, unificação, ela vem para isso, porque eu particularmente, eu penso o seguinte, que a divisão, né, a questão da divisão de segmento, ela atrapalha muito mais do que ajuda. Então, se a gente fica adiante, a gente fazer uma defesa de um segmento, depois está no espaço fazer defesa de outro, por que a gente não faz logo uma defesa coletiva, que isso fortalece, que isso realmente unifica, né, faz com que esse esteio cresça cada vez mais, essa teia se propague cada vez mais, e que se fortaleça,
né, cada vez mais, e daí a gente comece a consequentemente, fazer uma atuação coletiva, de fato coletiva. E a gente foca, que é no que realmente interessa. Porque não adianta dizer, eu sofro mais, o segmento tal sofre mais. Não, nós sofremos por igual, né? Claro que o movimento indígena é um diferencial, uma parte. Nós temos, os povos indígenas são várias nações, não fala assim, os povos são várias nações dentro de um território só. Raquel, eu queria, participando aí um pouquinho da resenha, eu acho que tem duas coisas assim importantes disso tudo. Primeiro, a importância de ter uma indígena como a candidata à presidência da República, né? No caso, a vice-presidência, mas é a presidência também. E a gente fala hoje dos povos africanos, que hoje está na pauta aí, notícia recente, países africanos pedindo retribuições pela invasão imperialista europeia na África, né? Então, quando a gente fala, quando a gente pensa na Constituição do Estado brasileiro, eu dei aula de criminologia um tempo e não existe nada, assim, veio um povo de fora e fez de conta que não tinha ninguém aqui e impôs novas regras, novas normas, novas formas de viver, novas formas de pensar o mundo. Então, inclusive, quando a gente conta as histórias das instituições do Brasil, a gente tem que contar as histórias a partir da Europa, porque essas histórias não fazem parte da nossa origem nativa, né? Então, se você vai contar a história de que por que a bandeira do Brasil é assim ou assado, ou por que uma cadeia é assim ou assado, ou por que uma lei representa alguma coisa, tudo isso tem referências na história dos invasores portugueses. Não tem nada. Eles invadiram, impuseram sua forma de viver, suas normas, sua lógica filosófica, e o resto foi o que a gente já sabe, né? Várias e várias famílias, você já escutou isso no Maranhão, com certeza, o índio caboclo, o índio descendente, dizendo que o parente dele foi pego a laço, porque foi pego a laço mesmo, e as mulheres indígenas foram estupradas na história desse país, e é em cima do estupro das indígenas que foi constituída a população brasileira. Por isso que a primeira pesquisa genética da população brasileira deu que 64% das mulheres brancas de olhos claros têm sangue indígena. Então, o sangue indígena está no sangue até dos brancos, sim, está. Né? E quando você fala de dividir ou unir, a gente tem uma pauta bem complicada disso, que a gente está começando o Censo 2022, que eu quero tratar daqui a pouquinho, mas eu queria primeiro que você falasse disso, Raquel, dessa importância de ter um indígena dirigindo o Estado brasileiro que nasce da invasão portuguesa nesse território. É justamente isso, né, que eu estava falando anteriormente. A história brasileira, ela é bastante romantizada, infelizmente. Essa questão de que você citou da violência histórica, né, que infelizmente acontece até hoje, mas em muitos momentos, em muitos discursos, ela é bastante romantizada, e a gente sabe, a gente que vivencia isso, sofre isso na pele todos os dias, sabe que a história não é bem assim, né? A gente tem que ter muito pé no chão, muita firmeza para afirmar, para falar sobre algumas declarações. E quero dizer também que a decisão de estar participando desse espaço, de ter aceitado essa proposta, não foi nada fácil, né? Eu já sabia, já sou bastante ciente de toda a dificuldade que enfrentar aí pelo caminho, logo porque uma discussão dessa, a gente sofre, como já está até sofrendo diversos ataques, né? Então, assim, por quê? Porque o nosso segmento, ele é muito invisibilizado e é muito fica muito alvo de ataques. Então, assim, é como se a gente não pudesse ter opinião própria, a gente não pudesse ter capacidade de falar por nós, de nos representar, né? Então, por isso que eu falo dessa questão da violência histórica, que muitas coisas que inclusive são contadas nos livros hoje é muito romântico, é muito distante da nossa realidade. Então, assim, em pleno século XXI,
a gente está vivenciando essas situações de preconceito, de racismo, assim, para mim é repugnante, né? Então, essa candidatura, ela vem, né, esse espaço que a gente está construindo agora, ela vem para construir, né, para abrir para outras cheganças, para outras oportunidades. Então, já há algum tempo a gente já vem apoiando aí as campanhas indígenas, né, principalmente das mulheres, porque é um segmento que realmente a todo momento alvo de ataque, de violência, de violação de todos os sentidos. E parece, sim, que em alguns momentos já chega a ser até, né, porque tem pessoas que confundem, é algo cultural. Ninguém tem o direito de interferir no modo de vida, né, de um povo, de uma cultura, ainda mais diversa, que eu citei anteriormente, a questão das nações, ainda mais numa diversidade imensa que o Brasil tem, de povos indígenas. Então, ninguém tem o direito de interferir no modo de vida, na cultura, né, no modo de ser, né? E também nunca dizer que é só uma coisa só, misturar. Não, é uma diversidade. Por isso que eu citei o Brasil, um grande território composto por várias nações, sendo que essas nações, esses povos, são os verdadeiros detentores desse território, né? E, na prática, o que a gente vê é isso. É completamente diferente, né? Nós somos, tipo, os invasores. O Brasil, ele é fruto, o indígena, o povo brasileiro é fruto de toda essa miscigenação. Mas, infelizmente, uma miscigenação que é composta por todo esse grau de violência que, infelizmente, até hoje, no pleno século XXI, é propagado. É isso aí. Minha família, Raquel, meu pai nasceu em terra indígena, mas antigamente tinha essa coisa do padrinho, né? Eu sempre conto isso aqui, o Tadeu já está cansado de escutar minhas histórias. Tem essa coisa do padrinho, então meu pai foi apadrinhado por uma família japonesa e ele cresceu achando que era japonês, né? É claro que para a família japonesa era ótimo, porque ele estava ali como agricultor, uma mão de obra barata, né? Não ganhava nada, era o padrinho. Mas foi assim que meu pai saiu da terra indígena e veio para a cidade. Quando a família japonesa fazia algumas coisas, meu pai foi fazendo junto, tal. E em algum momento da vida, mesmo sendo analfabeto, ele conseguiu ganhar um dinheirinho. Durante um tempo, a gente viveu um bairro melhor, ali perto da casa do Tadeu. E quando a gente foi mudar para lá, né? Só para eu dizer, até no livro do Olívio tem uma parte, um parágrafo que está dizendo disso, no Yerandu, Cão Falante, que foi eu que escrevi. Porque quando a gente mudou para aquele lugar, ninguém via a gente como brasileiro, a gente estava num bairro de elite. Eles perguntaram se a gente era argentino, se a gente era chileno, mas a gente não podia ser brasileiro com cara, com fenótipo indígena, porque a gente estava morando num bairro mais de elite, entendeu? E lá tinham muitos alemães, para eles a gente era argentino. Eu acho um absurdo, poxa vida, como que assim no Brasil... meu pai é da migração guarani anterior aos guaranis que estão aqui agora, então, quer dizer, mais nativo do que isso não dá, e a gente é tido como estrangeiro, mas é uma inversão de valores absurda, né? E outra questão, a questão do censo que eu estava te falando, a gente teve, há uns dias atrás, há uns 15 dias, a gente teve um programa especial sobre pardos, né? E tem uma discussão muito séria de quem é o pardo no Brasil. O Ailton Krenak defende que todos os pardos se declarem como indígenas. Eu, apesar do meu pai ter nascido em terra indígena, e pela história da nossa família, eu não me identifico como indígena. Eu trabalhei 10 anos lá na aldeia Crucutu, com os Guarani Imbiá, mais um motivo para não me identificar como indígena, porque eles são bem etnocêntricos. E tanto assim que os povos, né, o Pitotó esteve aqui com a gente no programa do Olívio a semana passada, e desse grupo do Pitotó, eles se chamam até de tupi para se diferenciar por causa desse etnocentrismo, né? E eu me defino como pardo. É assim que eu me defino como índio caboclo, só que no censo eu respondo pardo. E você sabe, Raquel, que graças ao Estatuto de Igualdade Racial, quando eu me defino como pardo, eu sou automaticamente somado ao grupo estatístico que foi criado nos anos 70, no final dos anos 70, foi criado um sociólogo argentino da Faculdade Federal do Rio de Janeiro, usou o termo popular negro, que era utilizado no Brasil, e transformou no termo estatístico,
no termo estatístico negro, dividindo a sociedade brasileira como a sociedade dos Estados Unidos, onde uma gota de sangue vale entre brancos e não brancos. Então, negro, aí nasceu o negro estatístico. Esse negro estatístico, que compõe o Estatuto de Igualdade Racial, diz que negro é a soma de pretos mais pardos, né? A justificativa é que os negros no Brasil, antes da chegada dos africanos, eram os negros da terra. Ou seja, Raquel, quando a gente fala de cotas hoje, isso tem alguma importância, mas se eu for disputar alguma cota, eu entro, apesar do meu pai ter nascido em terra indígena, eu entro como negro, porque eu sou pardo, está aqui minha corzinha, dá para ver na tela, muitas vezes falam cor de burro quando foge, ou cor de papel para embrulhar presente, é pardo. Mas o pardo é considerado mais soma com os pretos e forma um grupo estatístico negro estatístico. E daí lá vou eu, sou somado. Quando a gente fala de negro no Brasil, você só liga a imagem do afrodescendente, né? Então você tem um apagamento da identidade do índio caboclo, do índio urbano, do índio... Eu trabalhei no sistema prisional e o último projeto que eu deixei escrito lá era sobre a pesquisa de indígenas, nesse caso, que tem um fenótipo diferente, que não tem um macarrãozinho, cabelo lisinho ou pele morena, como a gente fala popularmente, presos. Porque muitas vezes as pessoas estão se identificando como pardos e estão perdendo seus direitos. Por isso, o Ailton Krenak pede para que todos os pardos de origem indígena se declarem indígenas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? Que a gente fala assim de união dos povos, a gente fala de união dos vulneráveis, mas a gente sabe que eu que passei algum tempo na aldeia, né? Você que vive na aldeia, a gente sabe que em regiões de vulnerabilidade, às vezes a disputa por recursos é mais feroz ainda, né? E eu costumo dizer, eu lembro que tem certas coisas que a gente não fala na internet. Fala, Raquel, antes que eu me comprometa. Assim, vamos lá. A gente vê, né? Eu já falei algumas vezes que até me assusto, né? Em pleno século XXI, me deparar com algumas perguntas assim que às vezes eu fico, será que é meio que popularmente falando, estou tirando onda com a minha cara, será que eu estou ouvindo isso de verdade? Porque a gente não acredita, né, que às vezes essas perguntas aí, mas a gente fica na dúvida se é mesmo falta de conhecimento, de informação, ou é meio que uma chacota, né? Então, vem muito essa questão é muito presente a questão do racismo, do preconceito, principalmente os povos indígenas, né? Geralmente, o que é um indígena para essa sociedade? Algumas pessoas que acham, que pensam dessa forma, né? Tem esse pensamento. Eu também, eu acho que eu não vou nem falar fazer alguns cortes aqui, porque eu acho tão absurdo. Tem esse pensamento que o indígena, ele é indígena só lá na aldeia, uma aldeia bem distante, né? Que o indígena que aparentemente ele não se adequa nunca, né, aos Caraíu. Caraíu é o homem branco ou com outros povos, né? Então, assim, é uma questão racista que, infelizmente, é propagada assim, de uma forma completamente errada, por pura falta de conhecimento, para achar que o indígena ele não tem a capacidade, eu citei aqui anteriormente, né, a capacidade de estar falando por ele, de estar representando, né, seu povo e as nações, né, não somente seu povo, mas toda uma nação, e aquele estereótipo, né, que para ser indígena, você tem que estar lá na aldeia, a partir do momento que você está numa academia, na universidade, em grandes espaços de poder, você parece que é como se você perdesse a identidade. É uma coisa assim que me deixa mesmo assim perplexa, eu acho absurdo isso, né? Como se você saísse do seu espaço geográfico, vamos dizer assim, fosse para outro, você perdesse a identidade. É uma coisa assim que é absurdo e tem que acabar, esses estereótipos. Infelizmente, a cada momento só cresce, né? Mas, enfim,
Nós estamos há algum tempo também com a campanha, né? Eu não sou pardo, eu concordo com o Ailton, né? Eu tenho pleno acordo, e essa campanha diz o seguinte, né, eu não sou pardo, eu sou indígena, mas não adianta você falar isso somente, né? O ser indígena é algo muito mais além, né? É um sentimento de pertença, é algo teu, é tua identidade, não adianta você dizer assim, eu sou indígena por conta de... Não, isso aqui é uma coisa tua, é interna, é identidade, né? É inviolável, é inquestionável, né? Tua vivência, tua raiz, tua cultura, todo modo de vida, é ancestralidade pura, né? Nem adianta você fazer um levante, uma autodeclaração sem nada disso, sem você ter esse pertencimento. Então, eu discordo nesse sentido bem aí. Então, o mesmo você se autodeclarar quilombola, né? Quilombola só que é negro, não é nada disso, né? Esse sentimento de pertença, são essas especificidades que a gente tem que ficar atento, porque é muita falta de informação. Então, o que eu sempre coloco é o sentimento de pertença, o teu, pronto, então você se declara e acabou. Ninguém tem o direito de questionar a sua identidade, ninguém tem o direito de questionar o seu modo de vida, né? A questão do respeito, essa palavrinha mágica aí que tem que existir cada vez mais. E o censo 2022, a gente está com um certo atraso aí devido à pandemia, o último censo foi em 2010, né? E a gente está reforçando, né, nas comunidades, com os demais povos indígenas, porque a gente tem um baixo índice, né? Por exemplo, aqui no Maranhão, a terceira maior terra indígena do Brasil, né, foi catalogado com menos de 4 mil indígenas. É absurdo isso, né? Aí vem a questão, que o Sidney falou desde o comecinho, a questão das especificidades. Quais são elas? A falta de conexão, né? Não tem nem energia elétrica, vai ter internet, né? O acesso aos recenseadores, né? Porque para chegar nas aldeias é muito difícil. Quem conhece, olha que eu estou falando só a nível de Maranhão, mas é muito difícil. E ainda mais para o povo sair do local, para ir, não tem como, né? Então, assim, é uma forma de silenciar, de apagar cada vez mais. E aí, o que a gente está fazendo agora, esse censo de 2022? Jogando um peso mesmo, desde o começo, na verdade, desde o ano passado, né? Indo nas comunidades, conversando, né? Fazendo assim uma prévia, né? Para quando os licenciadores chegarem nas comunidades, e realmente as pessoas irem lá, não ficar com receio, né? A gente falou muito essa questão da língua, né? Porque muitos povos não falam português, tem essa questão também que é muito complicada, por isso que eu falo as especificidades. Então, e algumas famílias, muitas famílias ficam de fora. Então, assim, o que vai acontecer esse ano de 2022? Cada liderança é responsável por estar acompanhando os licenciadores, né, para qualquer dúvida estar lá tirando, porque tem diversas dificuldades, e essa questão da língua é uma delas, né? Então, já está lá, então, assim, a gente está fazendo de tudo para que a gente que se faça uma boa coleta, né, uma coleta que realmente chegue, e essas políticas públicas que a gente fala tanto, porque é absurdo. Não adianta dizer que, ainda no segmento indígena, né, não adianta dizer que tem uma secretaria, tem um órgão que é específico, mas que não funciona. Não adianta. Então, que essas políticas cheguem realmente de fato, porque discurso meia boca, a gente já está cansado há muito tempo. Então, assim, o que a gente mais vê são povos sendo cada vez mais dizimados. O Brasil vivencia historicamente uma sessão de tortura, um etnocídio. Quantos povos já foram dizimados? Ainda mais os povos que são lá, os povos isolados, ou semi-isolados, né? Porque aqui no Maranhão também tem um povo, o povo Auaguajá, né? Ele é o povo isolado, mas que constantemente está sofrendo ataque. E agora, por último,
por hoje, colocou uma pessoa, o presidente, um coordenador da FUNAI, desculpa, regional, que não tem experiência de nada, em nada, para cuidar desses povos. Agora, como? Que absurdo. Então, assim, se não for a gente, nós, né, estarmos na linha de frente dessa discussão, nós cuidando por nós falando por nós, muitos outros irão ser dizimados, infelizmente. Então, é nessa perspectiva, é nessa atuação direta, enfrentamento direto mesmo, não é discurso meia-boca, não. Né? E essa unificação com os demais segmentos que a gente tem, atua, né, nesse esperançar. Né? Realmente tem essa, carrega esse esperançar nas vezes, porque já chega. É muito, por isso que eu falei anteriormente, a questão do romantizar o histórico de violências e violações indígenas, isso é absurdo. Já foi. De cor, não. Oi, tá caindo o som. Não, o meu tá ok, isso foi bem. Raquel, Me diz Raquel, tá ouvindo? Tô ouvindo. Está ouvindo, eu estava falando. Eu acho, essa questão aí, obviamente, que eu acho que de reforçar, né? A gente fala conhecimento é poder, né? Quanto mais a gente conseguir que o conhecimento esteja acessível e que esteja a serviço da maioria, mais poder você vai dar para essa maioria, né? Então, quanto mais os povos puderem ter conhecimento, principalmente de quem somos nós e quantos nós somos, né? Porque uma das coisas que mistifica é isso, você vai olhar os dados oficiais e falar, não tem ninguém, então isso aí, né? No ensino, falar, não tem, estão falando de uma minoria, estão falando, fica expressiva, apesar que a questão do aspecto cultural, processo histórico, já diz muitas outras coisas que nós precisamos dizer, mas essa questão do conhecimento é fundamental, nós temos que brigar, né? Obviamente, torcemos para que, nesse senso, ações como essa se valha para que a gente possa, de fato, trazer o máximo de informações possível para nós e possamos divulgar isso, né? Mas uma coisa que eu queria perguntar, para não perder a oportunidade, Raquel, não só em relação a essa pergunta que o Sidney fez, específico aí da identidade dos povos e das raças, em relação ao sentimento de pertença para a unidade, né? Porque eu ainda estou lá com aquela sua colocação que eu acho que é importante. O que é que pode gerar um sentimento de pertença que faça as várias forças políticas, que faça as pessoas se unificarem numa luta? O que deve unificar para que o nosso Brasil dê um salto, para superar esse processo injusto, né, esse processo histórico que criou essa sociedade desigual, essa sociedade racista, preconceituosa, essa sociedade que dizimou os seus povos originários, essa sociedade que hoje maltrata cada vez mais. O que é que pode gerar esse sentimento de pertença? O que a gente pode esperar que uma candidatura sua traga de debate nacional para que a gente possa tentar despertar esse sentimento que gere pertencimento para a unidade? É justamente isso, né? As dores, que a gente compartilha muito, a questão das dores, das invisibilidades, né? Das lutas. Então, a partir disso, de muito mais, né? A gente consegue chegar a um senso comum, né, de muitas situações conjuntas. Então, por isso que eu falei anteriormente a questão da unificação, quanto ela é importante. E aí a gente soma, juntamente com os trabalhadores e trabalhadoras urbanos e rurais, né, nessa frente socialista revolucionária, para que esses segmentos que são cada vez mais vítimas de ataques todos os dias, de retrocessos, que parece assim que nunca cessarem, uma coisa absurda, né? De teses inconstitucionais, de projetos de leis absurdos, né? O desmatamento, né, não somente na Amazônia, né, no Cerrado, os biomas em geral, a gente está se tendo grandes perdas, assim, que o mundo parece assim não acordar, não ver nada disso. E quem faz essa luta, quem trava essa luta somos nós. Somos nós. E essa luta não é uma luta, eu falei muito em questão de segmento, não é uma luta de segmentos, é uma luta plural, é uma luta por todos.
né? E por que todos chegarem e se juntarem a nós? E nessa perspectiva, né, de trazer, de conscientizar, porque, na verdade, eu acho que não é nem conscientizar, porque a gente já vem falando isso há tanto tempo, né? Mas nessa perspectiva de se somar, né? Essas forças, mediante tantas dores, mediante tanto sofrimento, mediante tantos ataques, para que a gente realmente consiga mudar esse quadro, porque não é possível. A gente vê aí todo momento passando que a gente, poxa, está sofrendo sérias consequências devido à condição climática, né? A gente não sabe mais quando é inverno, não sabe mais quando é verão, as estações, né, estão todas, o clima está todo, mudou tudo, né? Então, se a gente não tiver atento a essas situações e a tantas outras que estão ocorrendo, e não somente ficar atento, sair dessa zona de conforto, onde eu estou, eu tenho, aqui tá bom, do jeito que tá, então, quando a gente não parar de ter essa visão, né, individual, então uma divisão de pequenos, de grupos, né, de segmentos, a gente não avança, a gente não consegue avançar, e é nessa perspectiva mesmo que a gente está atuando e está jogando força mesmo, para que a gente mude esse quadro, porque não é possível, a história só se repete, as violências, os ataques, todo tipo de retrocesso só se repete, e parece que o mundo vê isso assim normal, né? Eu, particularmente, eu já vivenciei, como eu citei, e vivencio isso e não me conformo, eu nunca vou me conformar, porque eu não quero que meus filhos passem por isso, né? Eu não quero que as futuras gerações passem por isso. Quer dizer, eles não vão ter nem a chance de chegar, né? De passarem por... Porque se continuar dessa forma, de verdade, acho que não tem nem por que eu falar aqui mais o que vai acontecer, né? Porque não é possível. Então é isso, nessa esperança, né? Nessa construção coletiva que a gente almeja aí mudar esse cenário, que a gente já não tem mais chance, a gente não tem mais oportunidade, não tem mais tempo a perder, não. Sidney? Bom, vamos lá falar um pouquinho de política, só antes de esclarecer, né, Raquel, só para não ficar esse fio sem meada da minha opção de pardo e não indígena. Primeiro, por essa história do meu pai que eu te disse, né? Você sabe que tem essa geração dos mais antigos, eles não, pelo caboclismo, pela caboclização, teve uma geração dos antigos que não se diziam mais índios, né? E tinham até vergonha de dizer isso. Aí um dia eu acordei e percebi que tem muita coisa para discutir no pardo, né? Que a discussão de quem é pardo no Brasil é uma discussão muito forte pela nossa participação indígena. E isso eu acordei num dia que eu fui fazer um projeto sobre negros no Ceará, e eu descobri que o Ceará é basicamente um estado com a maioria de caboclos, e eu descobri que estava sendo, na estatística, estava contando como a maioria dessa outra população por conta da soma de pretos mais pardos, né? Então eu fui para uma outra forma de tentar esclarecer a sociedade, mostrando que o pardo é difuso, que o pardo é afrodescendente, índio-descendente, que somos todos assim também, mas a sua luta de reconquista e de trazer a pauta indígena à frente, Raquel, é a luta dos meus sonhos, viu? Eu admiro muito, eu só escolhi outra trincheira, mas eu sei que o seu caminho e o que o Ailton indica talvez seja o mais correto mesmo. Eu estou numa trincheira mais infeliz, porém, talvez no censo a gente pudesse ter na categoria indígena as diversidades indígenas de hoje, né? Quando alguém responde indígena, talvez pudesse ter ali o índio urbano, o índio caboclo ou o índio aldeado, talvez ia identificar mais essa questão do índio hoje, porque o índio da cidade perde essa condição muitas vezes se ele não for engajado, né? E a gente sabe que teve uma geração que não era engajada porque foi educada para não ser, a geração dos nossos pais, né?
Aqui em São Paulo, isso aconteceu, esse caboclismo aconteceu de uma maneira muito forte e estruturada. Mas falando de política, Raquel, falando dessas injustiças que a gente não vive só de apontar os erros e de lamentar o massacre que os nossos descendentes originários viveram, né? Como que a gente pode pensar num Brasil novo, um Brasil de inclusão, Raquel? Porque a gente está passando nos últimos anos um verdadeiro massacre. O povo está desempregado, vivendo de subemprego, hoje em dia não tem mais emprego, tem serviço. O leite está custando R$10, a gasolina mais de 5, mesmo diminuindo os impostos. Está tudo caro, o povo está passando fome, tem filas aí para recadastramento de Bolsa Família. E esse é o Brasil de Bolsonaro, Raquel? Pois esse essa atual conjuntura, né, que está a cada momento, infelizmente, acabando, né, com muitos esperançados, né? Eu vejo, assim, situações, não somente eu, mas o que a gente vê são situações, assim, absurdas acontecendo, o índice, né, de pessoas que perderam seus empregos, consequentemente, perderam sua dignidade, é algo muito violento. Então, o que a gente quer, o que a gente almeja, de fato, é mudar esse quadro, porque a gente vê que tem como a gente atuar coletivamente, né, dando a esse segmento tão injustiçado, né, que é o povo pobre, o nosso povo, dignidade, né, devolver essa dignidade, investir nas políticas públicas que, infelizmente, só está ali, né, mascarado, mas que, infelizmente, não funciona, não chega ao nosso povo. Eu citei anteriormente a questão voltando um pouquinho na questão do censo, é muito importante a gente ficar atento sempre a essas especificidades, porque muitas informações não chegam ao nosso povo, né? Se chega ao nosso povo fica excluído, né, dessa sociedade. Consequentemente, as políticas públicas não chegam. Então, essa atenção, são esses cuidados a essas especificidades que a gente vai atuar, né? Vai atuar, mas atuar de forma... Ixi, caiu. Bom, espero que ela volte aqui já. Opa, está voltando. Tem também uma participação aqui da pessoa na internet. Da Andressa Tapulia. A Andressa está dizendo: parenta Raquel, sou a Indiara Gamela, parabéns. Ela aí. A coroa. Isso. E está voltando aqui a Raquel já está voltando e a gente já está chegando no final do programa. Hoje o programa deu bastante problema na internet, tem a ver com a qualidade de internet nas aldeias indígenas, nos territórios indígenas do Brasil. Tem a ver com a população que vive vulnerabilidade social não ter acesso à internet. A gente ficou com isso muito claro hoje. A gente está falando com uma candidata a presidente do Brasil, numa chapa para vice, mas que é uma candidata, sim, a presidente do Brasil, e olha a dificuldade que a gente tem de internet, né? Então, o nosso programa, eu vou fazer questão de ser o programa que eu mais vou compartilhar. Olhem depois, sigam nosso canal no YouTube, Rádio Resenha Podcast no YouTube, no Facebook, em todas as redes sociais. Nosso canal ainda é novo, mas eu vou compartilhar bastante isso em todas as nossas redes, porque... tem que ficar muito claro essa mensagem, tudo isso que a gente está passando aqui agora, né? Se uma candidata a presidente do Brasil tem essa dificuldade de inserção às mídias sociais, o que dirá o povo pobre que não tem voz nenhuma? A Raquel é uma pessoa que é uma militante, é uma pessoa que é uma pessoa esclarecida, é uma pessoa que vem nos esclarecer sobre diversos temas e tem essa dificuldade de inserção à internet. Imagina aquelas pessoas
que quando a gente fala de identidade, puxa vida, se a gente problematiza isso aqui, tudo a gente quer trazer algo novo, mas muitas pessoas simplesmente não sabem o que são, tanto em questão de todos os aspectos da sua vida social, né? Então, imagina aquelas pessoas que lutam o dia a dia para sobreviver, para comer, para passar o dia com seus filhos de maneira saudável, e a internet, como disse bem a Raquel aqui, se não tem nem luz, como que vai ter internet? Então, esse foi o nosso programa de hoje. Eu vou trazer a Raquel aqui para dar os nossos finalmente, viu, Raquel? Porque a gente já está 1 hora falando aqui, nossa resenha passou rápido demais. Foi um grande prazer estar com você aqui. Só deu para começar a discussão, porque, vixe Maria, dava para fazer essa resenha até meia-noite. Mas eu não vou fazer isso com você, não. Muito obrigado, viu, Raquel? Boa sorte na campanha, estaremos juntos aí. Obrigada pelo convite. E eu só queria só complementar um pouco mais essa questão que você falou, dessas especificidades bem aí que eu sempre, né, falo, assim, principalmente quando as pessoas vão vão nas comunidades, né, a gente, às vezes, como é algo distante das suas realidades, eu sempre fico atenta a essa questão das especificidades. Olha aqui, eu estou sendo meio que uma porta-voz de vários povos, né, dos povos indígenas do Brasil, né, das comunidades tradicionais, das camponesas, enfim, do povo mais vulnerável, e estou com essa dificuldade. E aquilo que você falou, ainda mais as pessoas que estão lá na aldeia, estão lá em outros espaços, né? Então, assim, são essas especificidades que a gente fala, né? Se não adianta a gente estar ali fazendo uma representatividade sem o nosso povo ouvir, sem o nosso povo saber. Então, o nosso povo tem que estar junto. Então, é por isso que eu falei da questão do pé no chão. Tem que ter bastante pé no chão mesmo e sangue nas vezes para estar aqui, para estar nesse enfrentamento, que é um enfrentamento de todos os dias, mas a gente sabe o quanto é difícil, né? O quanto é difícil estar nesses espaços, o quanto é difícil estar fazendo essa defesa, porque a gente recebe, a gente é criticado, a gente sofre essa questão do preconceito, do racismo, mas nada disso vai atrapalhar. E serve como uma resistência. Dizem que nós somos formiga, mas uma formiguinha não incomoda, imagina só um formigueiro inteiro, né? Então, sejamos formigas e vamos incomodar muito. Muito obrigado pelo espaço, obrigado, Sidney, pelo convite, obrigado a todos os ouvintes, enfim, e espero que aí a gente possa ter outros momentos aí, e vamos compartilhar aí a nossa luta, que é por todos, é de todos, porque é por todos. Muito bem, muito bem. Muito bacana, Raquel, foi bom te conhecer também, desejo também sorte e sucesso aí na campanha, e desde já me parabenizo, porque é importante trazer essa pauta, é importante fazer parte desse debate, desse processo importante, né? Nós vamos decidir aí para onde vamos, você falou da aflição aí, da continuidade, não dá para continuar, e nós temos que dar uma mudança de rumo aí, não só para o nosso país, para o nosso planeta, para a nossa humanidade, né? Temos que nos assumir. E é fundamental despertarmos para a consciência humana, para a necessidade de lembrarmos que nós somos uma raça que pode estar unificada e defender o meio ambiente e sermos parte dele, né? Não temos que dominá-los nem mandar nele, temos que fazer parte dele. Parabéns aí, boa noite a todos os internautas, não deixem de curtir a rádio podcast, resenha, acompanhar-nos aqui no Resenha da Cidade toda segunda-feira, mais uma segunda-feira de debate importante, um debate que marca a nossa contextualidade, estamos atentos ao que está acontecendo aí no nosso país. As convenções partidárias estão acontecendo, as homologações vão acontecer, aqui a Raquel é do PSTU, né, que vai ter a sua convenção aí no final do mês, todos os partidos e as federações também vão fazer as suas homologações aí, e nós teremos daqui, no máximo, aí uns 15 dias, um pouquinho mais, as eleições começando no nosso país. Sucesso, e que nós possamos exercer a nossa cidadania plena, o nosso sentimento de pertença ao nosso país e a nossa cidadania, para que a gente exerça fazendo política. Não vamos negar a política, porque a política é o caminho da transformação. Valeu, boa noite, valeu, meu amigo, meu parceiro Sidney, até a próxima resenha. É isso aí, pessoal, muito obrigado novamente, Raquel, obrigado, Tadeu. Segunda-feira que vem a gente está de volta às 19 horas, a gente vai contar com a presença do deputado Maurici, que está aí também na campanha, e então, até lá, pessoal, muito obrigado, um abraço,
e até a próxima semana.